Olá Brasil, olá mundo! Eu sou o Pedro Paulo Reality, diretamente aqui dos estúdios da Demais TV em São Paulo, com o programa jornalístico Chutando o Balde. Um programa que vai impactar o senhor e a senhora em casa. A partir de agora eu peço que não mude mais de canal, que o programa hoje está bombando várias notícias que vão chutar o balde. Só vou dar um recadinho, é um minutinho do apoio cultural, eu já volto, hein? Põe no pente, Braga, põe no pente! Ó, um recadinho pra você de casa agora, preste muita atenção. Você que tem carro, moto, principalmente moto, caminhão, qualquer veículo, vamos proteger contra furto, roubo, colisão. Tem muito assalto nas grandes metrópoles, o roubo está muito grande, então proteja seu patrimônio. Entre em contato agora através desse zap que está aí na sua tela, ó. É só entrar em contato através do WhatsApp, pedir a cotação, sem compromisso nenhum, e proteger seu patrimônio. Furto, roubo, colisão, terceiros, causas naturais, incêndio, alagamento, cobre tudo, 100%. Não tem franquia, não tem fidelidade, não tem perfil de condutor, qualquer um pode dirigir o veículo e vai proteger você no Brasil todo. Assistência 24 horas completa por um preço que cabe no seu bolso. Chame agora nesse zap que está passando aí na tela aí, ó. Fique protegido. Eu indico, eu garanto. Queria agradecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo por mais esta oportunidade de estar gravando esse programa aqui, especialmente feito para vocês. É importante que nos dias de hoje nós tomemos cuidado com a Covid-19 ainda mais. Eu venho falando em programas anteriores, há mais de um ano, estamos passando por essa pandemia, mas há lugares no planeta que ainda estão sendo devastados pela Covid. Xangai registra novas mortes em surto de Covid-19. Olha só, já era para estar passando, mas os surtos continuam insistindo. É um vírus maligno mesmo. Não muda de canal, essa notícia é muito boa. Põe no pente, Braga, põe no pente! Xangai anunciou nesta segunda-feira 3 mortes por Covid-19, os primeiros óbitos desde que a cidade chinesa iniciou um prolongado confinamento que provocou irritação e protestos. As vítimas da doença foram 2 mulheres de 89 e 91 anos e um homem de 91. Os 3 tinham comorbidades, como problemas cardíacos, pressão alta e diabetes. A maior cidade da China, com 25 milhões de habitantes, enfrenta o confinamento desde março, com o surto mais grave de Covid-19 desde o início da pandemia. Xangai registrou nesta segunda-feira mais de 22 mil novos casos locais, entre eles mais de 2.400 sintomáticos, de acordo com a Comissão Municipal de Saúde. O nível de contágios é relativamente reduzido em comparação com outros surtos da doença no mundo, mas reflete uma tendência das últimas semanas, com dezenas de milhares de novos casos por dia, a maioria assintomáticos. As autoridades insistem em manter a política de tolerância zero com o vírus, o que inclui restrições de deslocamentos e o isolamento de pessoas infectadas, mesmo as que não apresentam sintomas. Os moradores da cidade, uma das mais ricas e cosmopolitas da China, criticam as restrições pela falta de alimento, as condições inadequadas nos centros de quarentena e a aplicação drástica das medidas. Eu queria fazer um comunicado aqui para o senhor e para a senhora que está em casa. Eu falei no começo da matéria, essa matéria é muito legal. Eu quis dizer legal em termos de informação, que nos deixa bem informado. Mas nenhuma matéria que fala sobre Covid-19 é legal. A Covid-19 deixou marcas em pessoas que ficam tatuadas nas suas almas pelo resto da sua existência. Por quê, Pedro Paulo? Porque pessoas morreram, foram vilipendiadas ou ficaram com sequelas, como eu tive sequelas da Covid. Até hoje sofro com as sequelas, com problemas respiratórios e outras pessoas mais espalhadas pelo mundo. O que podemos é orar, pedir consciência para aqueles que estão aí não usando mais máscaras em lugar nenhum, estão em baladas, festas, achando que tudo já acabou. É isso que a gente pede a vocês, consciência. Mas a Covid está aí e não é brincadeira. Tanto é que existem pessoas que, por conta da Covid-19, não conseguiram mais levar as suas vidas normais. Ficaram com sequelas gravíssimas. Então é uma doença que não sabemos de verdade os efeitos colaterais que elas provocam pós a doença e durante ela. Sabemos que ela é letal, né? Muitas pessoas vão a óbito. Por isso hoje eu tô 1000 volts! 1000 volts!
falando das principais notícias do Brasil e do mundo. Não mude de canal. Ó, eu falei que isso ia acabar acontecendo. Eu já cantei essa bola em programas anteriores sobre esses matadores insanos, esses soldados cruéis russos que matam civis, que matam pessoas inocentes, desarmadas, por incrível que pareça, matam pessoas desarmadas e vão receber o título honorário para a brigada acusada de atrocidades. Ou seja, eles vão receber um título honorário, toda a brigada, que são acusados de atrocidades pelo mundo, mas na Rússia serão condecorados. Eu cantei essa bola. São soldados que matam, estrupam, cometem barbáries e são condecorados, recebem títulos honorários por essas atrocidades cometidas em solo ucraniano. Não mude de canal, presta atenção na matéria, é um absurdo, gente. Põe no pente, Braga, põe no pente! A 64ª Brigada de Infantaria Motorizada Russa recebeu um título honorário do presidente Vladimir Putin, exaltando seu heroísmo. Mas o que chama a atenção é que essa é a brigada acusada de ter participado dos supostos abusos cometidos na cidade ucraniana de Bucha. Segundo o Kremlin, Putin assinou um decreto concedendo o título honorário de guarda a essa brigada, devido ao heroísmo e tenacidade, determinação e coragem de suas tropas. O governo russo não especificou onde os soldados estavam mobilizados ou qual era sua missão. A Ucrânia acusou o exército russo e especificamente a 64ª Brigada de ter cometido um massacre contra civis em Bucha, que foi descoberto após a retirada dos soldados russos em 30 de março. A Rússia nega esta versão e acusa a Ucrânia e a mídia ocidental de tê-la encenado ou atribui a responsabilidade às forças ucranianas com o objetivo de culpar Moscou. Eles negam as atrocidades, mas o que é verídico é fato que os corpos se amontoam pela Ucrânia, pelas cidades, pelas ruas ucranianas. Aonde vamos parar? Precisamos de parâmetros morais. Ah, mas não é bem assim. Ah, não é bem assim. Vai viver numa guerra. Você que mora no Rio de Janeiro, em São Paulo, nas grandes capitais do país, não sei o lugar que o senhor está assistindo o programa, sabe que no Brasil os níveis de violência têm cada vez mais aumentado. São crescentes. Imaginem numa guerra aonde são mísseis disparados 24 horas por dia, não cessam, são armas de destruição em massa que levam as pessoas a óbitos instantaneamente, não tem chance de ser socorridas. Ah, mas vão baleados para o hospital, não tem chance, são armas de calibre alto, .50, granadas, bombas de fragmentação, que eu já falei aqui nesse programa sobre essas bombas que são destruidoras. Então, pessoal, a gente tem que comentar. Esses caras recebendo títulos de honra ao mérito, honorários, por isso que muitos deles ficam loucos, esses veteranos de guerra ficam loucos, e quando voltam para os seus países de origem, acabam se matando, muitos deles, porque sabem que cometeram atrocidades que foram imperdoáveis para Deus. Por isso hoje eu tô 1000 volts, falando das principais notícias do Brasil e do mundo. Não mude de canal. Se você quiser acompanhar o programa através das redes sociais, tá aparecendo na sua tela, Facebook, Instagram, ou pelo canal do YouTube, King Reality Show. Só entrar no canal, se inscrever, compartilhar os vídeos, tem todas as nossas matérias, muito importante e pertinentes ao senhor e à senhora que está em casa. Obrigado pela sua audiência. E se você também quiser gravar aqui nos estúdios da Demais TV em São Paulo, produzir o seu programa, tirar fotos, só entrar no site demaistv.com.br ou pelo telefone que aparece na sua tela.
entre em contato com a Kika ou o Rodrigo Braga, aqui no Bom Retiro, em São Paulo. Vivemos em tempos difíceis. E o mais difícil é suportar certas atrocidades como se elas não acontecessem. É lógico que o jovem, as pessoas supostamente sem problemas algum, porque é difícil hoje você ver uma pessoa que não tem nenhum tipo de problema, tem que viver as suas vidas, porque é o nosso destino. Nós nascemos, vivemos, envelhecemos e vão passar dos anos e deixamos a nossa história aqui na Terra. Só que em outros lugares existem pessoas gemendo, sofrendo. É o caso da Ucrânia. Então eu peço mais uma vez encarecidamente, vamos orar pelos ucranianos, fazer uma corrente brasileira, não só de ação, mas também de oração. Tem gente já indo lá ajudando, muitos heróis, eu já falei aqui em vários programas, que tem o nosso apoio, mas precisamos também de orações para Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, parar com essa guerra de vez. Senão aonde vamos parar? Bob não gosta de guerra, nem o campeão do MMA, que são os nossos mascotes aqui do Chutando Balde, que ninguém gosta de guerra. Ó aqui, ó. Falou em guerra, ó. Fica bravo. Só que nós precisamos falar das informações para que as pessoas, os jovens, os senhores e as senhoras fiquem bem informados, para que haja uma conscientização, para que dias melhores venham logo. Podemos sim fazer a nossa parte para acabar com essas atrocidades, orando, torcendo, sendo pessoas melhores a cada dia. Vamos falar de um assunto muito polêmico agora, que é a poligamia. Muitos países do mundo colocam esta pauta sobre pessoas que são casadas uma, duas vezes, vivem esse matrimônio. Às vezes, muitos países do mundo são proibidos por isto, mas há lugares que as pessoas aceitam e vivem bem. E há igrejas espirituais, há líderes espirituais que apoiam a poligamia. Então é uma pauta muito importante. Não muda de canal. O senhor e a senhora que está em casa agora, esse assunto é muito polêmico. Não muda de canal porque é muito forte. Põe no pente, Braga, põe no pente! Todos os domingos, dezenas de pessoas se reúnem nesta igreja em Bukavu, no leste da República Democrática do Congo. No templo, o pastor Zagabe Chiruza prega as virtudes da poligamia. A prática é ilegal no país africano, mas não incomum. Os adoradores da congregação, que se autodenomina a Igreja Primitiva do Senhor, seguem outra lei. De acordo com o pastor, pelas normas de Deus, a poligamia pode evitar o adultério e a imoralidade. Não é problema nosso se as pessoas nos perseguem, mas devemos mostrar ao povo de Deus a verdade, que é o ensinamento da poligamia. Um homem pode se casar com mais de uma mulher, mesmo que a sociedade seja contra e as pessoas deem risadas. Os fiéis acreditam que são abençoados por Deus e pelos discípulos Davi, Abraão e Salomão, que tiveram várias esposas. As esposas também dizem que não se importam em compartilhar seus maridos. Sou membro da Igreja Primitiva desde que nasci. Acredito na poligamia como palavra de Deus e acredito que posso me casar com um homem polígamo. Esta é uma das esposas do pastor Zagabe. Aqui está outra. Os três vivem sob o mesmo teto. Sua quarta esposa mora em Bujumbura, no vizinho Burundi, onde seus filhos estudam. A esposa mais nova tem 26 anos e a mais velha 48. Eles sentem a reprovação da comunidade. Quando eu ainda estava sozinha em casa, tinha um bom relacionamento com todos os vizinhos. Mas quando meu marido se casou com outras mulheres, todos os vizinhos cortaram contato comigo. Agora, só nos cumprimentamos no caminho, mas eles não nos visitam mais. O padre católico local reforça a ideia de que Deus não tolera a doutrina. C'est une institution humaine. A poligamia é uma instituição humana que remonta há muito tempo em nossa cultura tradicional africana e congolesa, mas não é uma instituição divina. Traditionnelle. Mais ça n'est pas une institution divine.
De acordo com o Pew Research Center, com sede nos Estados Unidos, pelo menos 2% da população mundial vive em lares polígamos. O número é o mesmo para a República Democrática do Congo, mas sobe para 11% na África subsaariana. O pastor Zagabe tem 16 filhos. Aos 60 anos, ele quer se casar novamente. O número ideal de esposas, segundo ele, seria 7. Ele ainda disse que o número ideal de esposa seria 7, hein? Tem 60 anos, 16 filhos e quer casar de novo. Aí, Bob, esse aí não é brincadeira não, hein? Mas é assim, brincadeiras à parte, é um assunto que ele requer muita tolerância, porque alguns são contra, outros a favor, e de verdade não sabemos quem de fato está certo. A questão é, será que estão vivendo felizes? Porque o primordial da vida é a felicidade. Se o pastor está com 60 anos, 16 filhos, 4 mulheres, o ideal era ter 7, ele falou. Então ele é um homem muito feliz. Da parte do pastor tá tudo certo. Não tem como. Contra fatos não há argumento. Aonde vamos parar? Por isso hoje eu tô 1000 volts! 1000 volts! Falando das principais notícias do Brasil e do mundo. Não mude de canal, o programa Chutando o Balde tem notícias de chutar o balde. De norte a sul do país, trazendo informações para o senhor e para a senhora que está em casa com muita credibilidade, muito respeito ao senhor e à senhora e a sua opinião particular também sobre os fatos. Paquistão condena 6 homens à pena de morte. 6 homens. Não é brincadeira não, hein? Condenados à pena de morte. Olha que matéria forte. Não muda de canal, acompanha até o final. Põe no pente, Braga, põe no pente! Um tribunal paquistanês condenou 6 homens à pena de morte e outras dezenas a penas de prisão pelo assassinato brutal de um diretor de fábrica do Sri Lanka, a quem acusavam de blasfêmia. O ataque, que aconteceu na cidade de Sialkot em 3 de dezembro do ano passado, causou indignação. O então primeiro-ministro Imran Khan classificou como dia de vergonha para o Paquistão. A promotoria disse que 88 das 89 pessoas julgadas pelo assassinato foram declaradas culpadas, com 6 condenações à morte, 9 à prisão perpétua e o restante apenas de prisão entre 2 e 5 anos. No momento do assassinato, a polícia local explicou que correram rumores de que a vítima teria arrancado uma faixa religiosa e jogado na lata de lixo. Nas redes sociais circularam vários vídeos que mostravam a multidão agredindo a vítima enquanto gritava slogans contra a blasfêmia. Outros vídeos mostravam o corpo em chamas e algumas pessoas tirando selfies. Esses países que têm a pena de morte, eles têm tolerância zero para alguns tipos de crimes. E é legal, porque as pessoas pensam 2 vezes em cometer os crimes. Mas aonde tem uma justiça falha, como no Brasil, que muitas pessoas são presas inocentemente e ficam anos enclausuradas por crimes que não cometeram, é perigoso as pessoas adotarem essa postura. Tem muita gente em debates que eu vejo falar: Pedro Paulo, mas eu acho que a pena de morte deveria ser aplicada em alguns casos aqui no Brasil. Também acho, em alguns casos é absurdo que as pessoas continuem vivas porque cometem atrocidades terríveis, coisas avassaladoras. Só que o problema é que a justiça, às vezes, condena inocentes. Os fatos não são apurados como deveriam ser. E aí, se é aplicada uma pena de morte, é irreversível. Pessoas inocentes poderiam estar sendo mortas por crimes que não cometeram. Então, é óbvio que há uma justificativa plausível em não ter a pena de morte no Brasil. Só que precisamos de leis mais rígidas contra crimes absurdos, morte de crianças, estupros, pessoas que matam sem nenhum tipo de pena, sabe, condenam as pessoas à morte todos os dias. Já tem pena de morte no Brasil, né? O crime já estabelece uma pena de morte terrível em cima das pessoas. Eles roubam, matam e não estão nem aí com as pessoas. Então tomem cuidado,
Vamos fazer reflexões. Esse programa é um programa de reflexões. E se você também quiser contar sua história aqui no Chutando o Balde, entre em contato através do nosso WhatsApp, que está passando aí na tela. Ah, Pedro Paulo, eu tenho um vizinho meu que tem uma história, que ele precisa de ajuda, de uma cadeira de rodas, ou de um transplante, e ninguém ajuda ele não consegue nada. Entre em contato com a nossa produção, a gente vai mostrar o caso aqui no programa, e quem sabe, em nome de Jesus, ele arrume uma ajuda. Ah, eu quero contar uma história de um desaparecimento, de uma injustiça que foi feita comigo, com um parente meu. Nós estamos aqui disponíveis para te ajudar. É só entrar em contato através do WhatsApp. Nós do Chutando o Balde temos um carinho enorme pelo senhor e a senhora que está em casa. É lógico, sabemos que nem todas as pessoas gostam de expor a público a sua vida pessoal, mas em determinados casos é necessário, se faz necessário, para que se haja uma comoção nacional de milhares de pessoas, para que se unam em prol do bem. Por isso nós pedimos para a pessoa, guarde nosso telefone, entre em contato, siga através das redes sociais, porque é importante firmar essa corrente nos veículos de comunicação, porque só assim venceremos o mal. Só assim. O bem sempre vence o mal, mas temos que tomar atitude. O programa está muito especial, é muito legal falar com você que está em casa. Nós estamos há mais de um ano aqui, em vários veículos de comunicação, nas redes sociais, para deixar o senhor e a senhora bem informado. Por isso, fique com a gente, que esse programa é especial, não tem enrolação, um programa dinâmico. O presidente do México acusa deputados de alta traição. Olha só que acusação forte do presidente, hein? Põe no pente, Braga, põe no pente! Traidores que defendem empresas estrangeiras. Foi desta maneira que o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, se dirigiu aos deputados da oposição nesta segunda-feira. Um dia antes, uma reforma constitucional para o setor elétrico sugerida pelo Executivo foi rejeitada na Câmara Baixa. El día de ayer se cometió um acto de traição. Ontem, um ato de traição ao México foi cometido por um grupo de legisladores que, em vez de defender os interesses do povo, da nação, em vez de defender o interesse público, tornaram-se defensores declarados de empresas estrangeiras. Del pueblo, de la nación, en vez de defender lo público, se convirtieron en francos defensores de empresas extranjeras. O projeto pretendia que pelo menos 54% da energia fosse administrada pela Comissão Federal de Energia Elétrica, contra 38% que administra atualmente. A iniciativa também contemplava nacionalizar o lítio, um mineral-chave para baterias e novas tecnologias. Por ser uma reforma constitucional, era necessária a aprovação de 2/3 dos 500 deputados na Câmara Baixa. Segundo os Estados Unidos, o maior parceiro comercial do México, a reforma teria desatado insegurança jurídica e prejuízos para investidores americanos. O governo argumenta que, sob a lei atual, as empresas privadas nacionais e estrangeiras recebem subsídios, enquanto os pequenos consumidores pagam tarifas elevadas. Esses deputados que compõem essas câmeras dos deputados, dos vereadores, esses representantes que foram eleitos com o nosso dinheiro, com o nosso voto e vivem do nosso dinheiro, né? Porque nós que pagamos os salários deles. E eles ainda são chamados de excelência. Não tenho nada contra isso. Eu costumo dizer aqui no programa, nós somos imparciais e os deputados, os vereadores e os nossos governantes fazem o seu serviço muito bem quando são competentes. Existem aquela camada de deputados, vereadores, governadores, políticos que são honestos, que lutam, que vestem a camisa, que honram o mandato, mas tem aqueles que vivem brigando, perdendo tempo com picuinhas, gastando dinheiro público com coisas terríveis. Por exemplo, existem situações em que nós votamos naquele deputado ou vereador para nos representar e depois não temos mais contato com o mesmo. Antes das eleições, nós víamos o candidato, falávamos com ele e depois que ele se elege,
ele toma distância do povo. Não pode ser assim. Essas coisas é uma questão comportamental. Acontece no mundo todo essas divergências. Não só no Brasil, mas como no México, em outros países do mundo, Estados Unidos. O poder, ele embriaga as pessoas. A pessoa, quando tem dinheiro, quando tem muito poder, infelizmente se acha melhor que as outras. E não é. Nós somos todos iguais. Nós, quando morrermos, vamos para o mesmo buraco. Vamos feder do mesmo jeito. Ah, mas é forte você falar isso nos veículos de comunicação. Precisamos ter consciência moral, que não somos melhores que ninguém. Senão aonde vamos parar? Não podemos, sabe, passar a mão na cabeça desses representantes da lei e do governo que não fazem nada pelo povo. O povo precisa ser assistido, as pessoas precisam sim ser bem tratadas. Se tanto dinheiro que é gasto, vou falar essa palavra para não entrar no mérito da questão, para não falar uma palavra pior, que são gastos com coisas desnecessárias pelo governo, se não fosse isto, o nosso país seria muito melhor. Seria um país de ponta, de tecnologia, de saúde, de esporte. Mas infelizmente temos pessoas que não pensam assim. O poder, sabe, o governo, o país quer ficar cada vez mais poderoso e pensa cada vez menos nas pessoas. Não podemos viver assim. Queria agradecer mais uma vez o senhor e a senhora por essa audiência, pedir que orem pela Ucrânia, pelo Brasil. Deus abençoe, fiquem com Deus. Atenção, influencers, produtores de TV, mentores, cantores, produtores audiovisuais. Se você está procurando um estúdio para a sua produção, eu quero lhe apresentar os estúdios da Demais TV. Tem opções para qualquer produção. De TV. Chutando o Balde, com Pedro Paulo Reality. Um programa com temas fortes para deixar você bem informado. Olá, aprenda a fazer uma salada de pitaia com folhas verdes. Próximo à estação da Tiradentes do metrô. Estrutura completa para a sua gravação. Entre em contato e solicite o seu orçamento. Vem para a Demais TV, você também